galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre a seção 14. Essa é a nossa aula de número 5, se eu não me engano. Toda hora eu me perco nas contas das aulas, mas acredito que seja a aula de número 5. Vamos tratar sobre o processo legislativo, que é uma parte muito importante, que é justamente o que de fato os vereadores podem criar dentro do município, a questão das leis, emendas e tudo mais, alterações à própria lei orgânica. Então é muito importante e, como sempre, tenho em mãos o texto de vocês para ler, ou no caso acompanhar através do celular, canetinha marca-texto, e vamos grifar algumas questões importantes aqui dentro dessa lei orgânica. Então vamos lá. Seção 14 do processo legislativo, subseção 1, disposição geral. Artigo 47. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de 1. Emendas à lei orgânica. 2. Leis complementares. 3. Leis ordinárias. 4. Leis delegadas. 5. Medidas provisórias. 6. Decretos legislativos. E 7. Resoluções. Grifem todas esses itens, que é importante. Subseção 2 das emendas à lei orgânica municipal. Então ele agora vai explicar, sobre esses itens anteriores. Artigo 48. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Se vocês prestarem atenção ao longo do texto aqui da lei orgânica, ele vai trazer, questões de emendas que vão fazendo as alterações no decorrer do tempo, Então, eles foram os vereadores naquele período que fizeram essas emendas pedindo alterações. Então, ela poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Grifem esse 1/3 aí, porque justamente vem reforçar a questão do terço que a gente tem falado direto. Também vem com relação ao prefeito municipal e de iniciativa popular. Parágrafo 1º. A proposta de emenda a esta lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação em interstício, entre espaço de 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara com respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica municipal não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Alguma situação de crise dentro do município ou alguma situação de intervenção por poder público, de esferas superiores, afastamento do cargo e tudo mais, do prefeito, Não pode acontecer isso. Subseção 3 das leis. Artigo 49. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, nas formas e nos casos previstos nessa lei orgânica. Artigo 50. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre 1. Regime jurídico dos servidores. 2. Criação de cargos, não encargos. Mas também, entra um pouco nesse processo. Mas, item 2. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ou aumento de sua remuneração. Estamos no mês de outubro e no mês de outubro sempre é aprovada a questão do aumento do servidor, E isso a gente recebe sempre no final, no dia do aniversário do servidor, dia 28 de outubro. E essas questões de aumentos e reajustes todas são feitas pelo prefeito. Além disso, na primeira parte que a gente tem do Jornal Oficial, logo após a apresentação de quem são os vereadores, secretários e tudo mais, vem a parte do executivo de fato. E aonde vem a parte do prefeito falando, sempre tem criar cargo na estrutura da secretaria, tal, com o símbolo tal. Então, o prefeito pode criar esse projeto de lei alterando a estrutura de uma secretaria, extinguindo cargo, criando-se cargos, e é uma função que ele tem. Além disso, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e o plano plurianual, que é o chamado PPA. 4. Criação, estruturação e atribuição dos órgãos administrativos da administração direta do município.
Artigo 51. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por no mínimo 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico do município, da cidade ou de bairros. Parágrafo 1º. A proposta popular deverá ser articulada exigindo-se para o seu recebimento pela Câmara a identificação dos assinantes mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do bairro, da cidade ou do município. Essa alteração, no tempo que eu resido em Rio das Ostras, eu nunca vi. Pode ser que tenha acontecido, até o próprio plebiscito e tudo mais, através dessa questão de mobilização popular, não necessariamente que já tivesse a Câmara Municipal à época, porque a data, né, foi da criação do município, o plebiscito que eu tô falando. Mas eu digo no sentido de mobilização para a criação de alguma coisa, uma estrutura de implementação de algo dentro de uma localidade, né? Eu não me recordo de ter tido essa mobilização junto à Câmara Municipal. Tanto que na cabeça vem logo a questão do plebiscito, que não tem nada a ver a Câmara Municipal de Rio das Ostras, porque na época Rio das Ostras estava se tornando um município, né? Então não tinha essa questão ainda estruturada. Além disso, a tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Artigo 52, grifem, porque é importante. São objetos de leis complementares as seguintes matérias: Código Tributário Municipal, Secretaria de Fazenda, lembrem dela. Código de Obras ou de Edificações, Secretaria de Obras. Código de Posturas, lembrem da Confins. Código de Zoneamento, pode ser ambiental ou de obras também. Código de Parcelamento do Solo, pega um pouquinho dos dois. Plano Diretor e Regime Jurídico dos Servidores. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 53. As leis delegadas são elaboradas pelo prefeito municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara Municipal e a legislação sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito municipal terá a forma de decreto legislativo da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. Se o decreto legislativo determinar a apreciação da lei delegada pela Câmara, esta fará em votação única, vedada qualquer emenda. Artigo 54. O prefeito municipal, em caso de calamidade pública, poderá adotar a medida provisória, com força de lei, para abertura de crédito extraordinário, devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal, que, estando em recesso, será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A medida provisória perderá eficácia desde a edição, se não for convertida em lei, no prazo de 30 dias a partir de sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas pelos seus decorrentes. Essa questão do crédito extraordinário é bem interessante, porque tudo tem que passar pela Câmara para aprovação, né? As leis orçamentárias do município. E caso exija, né, uma situação de calamidade, pensemos em Friburgo, quando teve aquela questão do deslizamento, ou, por exemplo, Brumadinho, a questão das mineradoras lá e as barragens que se romperam, né? É uma situação emergencial, estado de calamidade pública, e eles precisam de recursos para atender as pessoas que estão necessitadas. Então, como que procede dentro desse período, né? O prefeito, ele tem essa autonomia para poder conseguir gerir essa verba nesse período crítico. Mas não esquecendo que ele tem que prestar contas para a Câmara Municipal também. Vamos lá. Não será admitido aumento de despesa prevista. Se eu previ 10, tem que ser 10. Não posso prever em quais casos.
nos projetos de iniciativa popular e nos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvados, neste caso, os projetos de leis orçamentárias. 2. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 56. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Se for algo com uma certa urgência, né, eles têm esse prazo para poder cumprir. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto medida provisória, vetos e leis orçamentárias, que tem prioridade. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação, criação de códigos, né? Artigo 57. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo seu presidente ao prefeito municipal, que, concordando, sancionará no prazo de até 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importará em sanção. Quem cala consente, aprova. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e o comunicará dentro do prazo de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Também mesma coisa, né? Olhando no Jornal Oficial, a gente tem lá lei tal, razões do veto, veta parcialmente, veta totalmente, né? Dentro do que são as propostas de lei e tudo mais, e a manifestação do prefeito. A gente consegue vislumbrar isso através do Jornal Oficial. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. O veto, parágrafo 4º, o veto será apreciado no prazo de 15 dias, contados do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores mediante votação secreta. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, exceto medida provisória, que ainda continua sendo mais importante. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal em 48 horas para promulgação. Parágrafo 8º. Se o prefeito municipal não promulgar a lei nos prazos previstos e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara a promulgará, e se este não o fizer no prazo máximo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Isso a gente já viu, né, nas obrigatoriedades do presidente da Câmara e do vice-presidente. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 58. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 59. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito. Grifem o artigo 59, a gente vai grifar o 60 e o 61, que são importantes porque eles determinam o que é resolução e o que é decreto, tá? Que são dois instrumentos muito importantes dentro do processo de criação de leis. Artigo 60. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 61. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara,
observando no que couber o disposto nesta lei orgânica. Então a gente termina aqui essa parte da questão dos dispositivos legislativos, né? As emendas, a lei orgânica, o processo legislativo de um modo geral. E na nossa próxima aula a gente vai dar entrada ao capítulo 3 do Poder Executivo. Então a gente termina o Poder Legislativo e a gente vai entrar no Poder Executivo, que envolve toda a administração pública direta ligada ao prefeito municipal. Então espero que vocês tenham gostado. O assunto bem cansativo, né, dessa aula. Eu entendo, até eu tô cansada aqui nessa leitura, mas faz parte do processo, né? Umas informações importantes foram obtidas aqui nesse processo. Sempre anotem e grifem essas informações que a gente destaca aqui e tentem elaborar algumas questõezinhas para vocês exercitarem isso, porque eles botam na prova justamente essas pegadinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa equipe aqui, tá bom? Um beijo a todos, até mais e tchau, tchau!